Olá! Se você é uma mamãe ou convive com uma mamãe, é provável que você já tenha ouvido falar dos 1000 dias de ouro da criança. É sobre esse tema tão importante que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E quais são esses 1000 dias tão importantes da vida da criança? Os 1000 dias são os 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida, mais 365 dias do segundo ano de vida. E como que nós descobrimos, né, que esses 1000 dias são tão importantes? Tudo começou lá em 2008, quando alguns pesquisadores ingleses publicaram uma série de artigos que eles fizeram um estudo mostrando a desnutrição na primeira infância e o impacto que ela causava na vida do indivíduo. Aí eles expandiram o estudo. Eles começaram a ver desnutrição, começaram a ver também, a estudar as crianças que estavam sobrepeso, obesas, e posteriormente eles ainda estudaram aquelas crianças que tinham restrição de saúde e restrição alimentar mesmo intraútero. Então eles viram que tudo que a gente fazia em termos de saúde, em termos de nutrição nesses 1000 dias iria impactar não naquele momento, mas também no resto da vida do indivíduo. E as pesquisas não pararam por aí, não. Eles começaram a perceber que mesmo aquelas crianças que tinham saúde adequada, tinham nutrição adequada nesses 1000 dias de vida, algumas não alcançavam o potencial de desenvolvimento. Então, eles identificaram outra coisa muito importante para se fazer com as crianças nesses 1000 dias, que é a estimulação precoce e a estimulação adequada. Então vamos colocar um pouquinho na prática, que é o que eu falo lá no consultório, que eu explico para as mamães, que eu explico para os papais. Eu imagino, né, a criança como uma caixinha em branco. E aí nós vamos programá-la. Então, tudo que a gente fizer com ela nesses 1000 dias vai ter um impacto não só na infância, na adolescência, mas na vida adulta também. Então, ações como pré-natal bem feito, uma nutrição adequada da gestante são essenciais para o desenvolvimento adequado do bebê dentro da barriga da mãe. Esse desenvolvimento dentro da barriga vai impactar lá na frente. O aleitamento materno exclusivo, quando possível, até os 6 meses de vida, a introdução alimentar adequada, isso tudo é de extrema importância. Então eu vou dar alguns exemplos práticos que eu falo para os papais, para as mamães, a respeito de alimentação, que se eu simplesmente falasse, olha, não pode sal de cozinha até 1 aninho de vida, não pode dar suco para criança e pronto, jogasse isso, eles não iriam entender. Então eu faço questão de explicar por quê. A primeira coisa, vamos no primeiro exemplo, que é o do sal de cozinha. Os alimentos já têm sódio. Quando a gente coloca o sal de cozinha nos alimentos, a gente está dando uma carga de sódio muito grande. Aquele rim que está imaturo, está aprendendo a absorver sódio e outras coisas, ele vai aprender, se tem muito sódio lá disponível, aprender a absorver muito sódio. Então, aumenta o risco da criança, esse sistema de hormônio de absorção de sódio, a ter hipertensão lá na frente. Então, se a gente pode fazer alguma coisa para evitar, vamos fazer. A questão do suco. Sempre peço, olha, não vamos dar suco natural, mesmo que seja natural, para criança até 1 aninho. Não é que o suco natural vai fazer mal para a criança. A criança pode tomar uma mamadeirona de suco de laranja que vai ficar ok, não vai vomitar, não vai dar diarreia. Não é isso. A fruta, ela tem a frutose, que é um açúcar, né? Quando a gente dá a fruta para chupar, uma laranja, por exemplo, a criança chupa uma laranja, vai a fibra junto, a fibra vai impedir a absorção desse açúcar lá no intestino e só aí já vai absorver menos e vai ter menos açúcar na corrente sanguínea. Quando a gente dá o suco, a gente vai espremer umas 3, 4 laranjas. E a maioria, gente, das pessoas acha que o suco ainda tá azedo, ainda coloca açúcar, né? E aí o que acontece? A criança bebe aquele suco. Na mesma hora, a glicose no sangue vai subir, vai lá para cima. O pâncreas, né, da criança que está aprendendo a liberar insulina vai dar os picos de insulina. Cada tantão de açúcar que a gente joga na corrente sanguínea tem que soltar um montão de insulina. Tem muito açúcar,
vai ter que ter muita insulina. Quando a insulina é liberada, o nosso organismo entende que tem que acumular mais. Então, vai formar mais células adipostas e o nosso organismo vai entender que tem que acumular. Aumenta a chance de obesidade lá no futuro. E junto com a obesidade, várias outras doenças cardiovasculares, né, que entra em hipertensão e tudo mais, o diabetes mellitus. Então é por isso. Eu sempre gosto de explicar. Não é que se a gente der leite de vaca, a criança vai morrer. A maioria fala, né? Eu dei para todas as crianças e ninguém morreu. Realmente não morre. A maioria das crianças vai tolerar super bem o leite de vaca. Mas é porque no leite de vaca não tem um montão de nutriente que é importante. Não é só para engordar a criança. É para o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento da visão, que o leite materno tem demais. E as fórmulas na ausência, né, na impossibilidade do aleitamento materno, substitui. Então é isso, é como se o nosso organismo tivesse em branco quando a gente nasce e a gente vai programar dependendo do estímulo que a gente der. Meu Deus, estava esquecendo. E outro estímulo muito importante, a estimulação. A gente tem que estimular nossos bebês, estimular fala, estimular o engatinhar, brincar com a criança, colocando objetos diferentes, texturas diferentes e principalmente estimular com afeto, com alegria. Cada estímulo correto que a gente dá, o cérebro que está desenvolvendo vai criando mil e uma, né, conexões. Então, quanto mais estímulo a gente dá, mais conexão cerebral se faz. E aí, o que acontece? A criança vai ser mais inteligente lá na frente. A criança vai ter um QI maior, vai ter mais facilidade na escola. Então, isso tudo impacta. Então, é por isso. Eu acho que agora eu coloquei para vocês a prática dos 1000 dias. É isso que eu falo no consultório, seja no aleitamento materno, na introdução alimentar, na hora que eu estimulo demais as crianças a brigarem lá de barriga para baixo, fazendo tummy time, a conversar, a ler livro. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que agora vocês não vão falar assim, ih, doutora Carol não entende nada. Falou para não dar suco. O que tem dar suco? É por causa disso, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Vocês bem informados, papai, mamãe, cuidadores bem informados, têm a chance muito maior de tomar melhores decisões. Fiquem com Deus, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!